Lorival, o tema é recorrente, nossa audiência sabe disso muito bem. O Brasil é um país com uma voz importante em todos os debates, em todas as conferências internacionais sobre meio ambiente e transição energética. Porém, esta é a primeira vez que o Brasil, por ser anfitrião de uma conferência desse porte, ele conduz as negociações. O papel do anfitrião não é trivial. Ele tem realmente nas mãos a possibilidade ou não de juntar os fios e tentar estabelecer aí algum tipo de convergência. Que chances a gente tem? Bom, é uma responsabilidade brutal pelo momento que o mundo vive, né? E pelo fato de, nos últimos anos, as COPs terem sido feitas em países cujas economias são baseadas nos combustíveis fósseis, né? Azerbaijão, Emirados Árabes. Antes disso foi no Egito, que também tem uma parcela grande de produção de gás. E antes disso, no Reino Unido, em Glasgow e tal. Então, são vários anos aí de grandes produtores de petróleo, né? E o Brasil tem a responsabilidade de tocar essa discussão, por exemplo, do financiamento climático, que ela não pode ser abandonada porque existem realmente países, né, estados-ilha, países menores, que são dependentes realmente desses recursos, não só para fazer a transição energética, mas também para fazer frente às consequências que já existem das mudanças climáticas, que são cada dia mais catastróficas. Esse seria o adjetivo certo, né? E, por outro lado, a questão da transição energética propriamente dita. Essas duas coisas estão muito difíceis de avançar, né, William? Porque o financiamento climático ele vai na contramão dos humores políticos nos países ricos, né? Estamos falando de Estados Unidos, estamos falando de União Europeia, até mesmo de Reino Unido. Todos esses países, os Estados Unidos são governados por uma corrente que não acredita nessas questões. No Reino Unido, há cada dia mais forte, hoje liderando as pesquisas, Nigel Farage, que tem essas mesmas visões. E na Europa, os países que não são governados por essas correntes, eles têm fortes movimentos de oposição, grupos de oposição que se tornam cada dia mais competitivos e os governos atuais precisam considerar isso. Então, é um momento bastante difícil para fazer isso e o Brasil vai ter realmente de demonstrar não só habilidade diplomática, mas capacidade de fazer concessões que sejam exemplos para os outros países. Caio, é exatamente o que você passou o dia cobrindo hoje. Que chances tem a diplomacia brasileira? William, hoje eu vou te passar a expressão, eu fiz exatamente essa pergunta. A gente tem 3, 4 embaixadores aqui na linha de frente dessa condução do processo como um todo, né? São os 4 que também nos passam as informações durante as entrevistas coletivas. Perguntei para um deles ali, sobre reserva, qual era a percepção, otimismo cauteloso, né? Eles sabem da dificuldade, mais do que isso, né? Tem uma questão aqui, essa COP, o Lorival colocou de ser a primeira COP depois de 13 em países autoritários, então isso impacta simbolicamente ser uma COP na Amazônia, impacta ser a primeira em um país democrático, impacta ser o Brasil conduzindo. Então, de certa maneira, acima de tudo, é a diplomacia brasileira, vamos dizer assim, também sob teste, né? E ela sabe disso. Né? Ela está sendo testada, uma diplomacia respeitada, tradicional, histórica, né? Então, o que está acontecendo aqui em termos de política externa, acaba a gente podendo ter essa visão também de que é a nossa diplomacia sendo exposta, para bem e para o mal, ao mundo com o seu poder de negociação. O que eles dizem, né, dentro daquele pacote dos 4 temas que estão sendo negociados, estão sendo adiadas as conclusões da negociação dessa primeira semana, né, que é uma negociação principalmente da área técnica. Hoje estenderam os horários das reuniões, né, elas acabam às 6, aí foram até 9 da noite, amanhã também até 9 da noite, para no sábado, era para ser ontem, anunciar alguma conclusão dessas primeiras consultas. Eles colocam que tem 3 possibilidades, assim, os diplomatas. Ou uma solução medíocre, que obviamente eles não querem, uma solução
ideal, que eles não acreditam, e um caminho do meio, que é para onde eles estão indo, né? No que eles estão apostando. Dentro dos 4 itens, que são os 4 itens mais sensíveis, mais polêmicos, eles estão apostando no caminho do meio. Eu sinto, quando conversa, no on e no off, nos corredores e mesmo nas entrevistas, uma aposta de que dará para apresentar algum resultado final, né? Eu diferencio o on e off, que a gente sabe que quando a gente conversa com fonte em off, a gente capta o real sentimento. É meio que parecido quando eles dão as entrevistas coletivas. Mas tem uma grande interrogação, sim, e principalmente essa questão, teste de fogo da nossa diplomacia. Daniel. Tem uma coisa que assim foi um certo azar do Brasil sediar essa COP, porque de 5 em 5 anos as metas, as NDCs, as metas climáticas têm que ser atualizadas. E coincidiu de, nesta COP, a gente está discutindo as metas de 2035. Hoje me chamou a atenção, que foi divulgado em Belém, um levantamento do Climate Action Tracker, que aponta que as NDCs apresentadas, que deixam muito a desejar, né? A gente teve mais ou menos 110 países de 190 apresentando NDCs. Os Estados Unidos, por óbvio, não contam. A China apresentou uma meta muito ruim, muito ruim. Índia, outra grande emissora, Arábia Saudita, Irã não apresentaram. E o que a gente tem contabilizadas essas metas é uma previsão de aquecimento até o final do século de 2,6 graus. Então, excelente que quando se fez o Acordo de Paris a perspectiva era de mais de 3 graus, conseguimos colocar isso abaixo de 3, mas para colocar abaixo de 2 ou 1,5 falta muita coisa. E ninguém está apresentando na velocidade, com a ambição desejada. Ninguém é exagero, né? A União Europeia apresentou os 47 do segundo tempo, mas apresentou uma boa meta climática. O Brasil apresentou uma boa meta climática, mas não tem nenhum mecanismo de enforcement, não tem punição para quem não apresenta. Então, é um dilema muito difícil de resolver. Não, deixa eu ver se a gente consegue, a partir de você, Thaís, tirar o nosso olhar um pouco do que os governos prometem, do que os governos dizem que vão fazer e das metas que eles apresentam e até aqui não cumpriram nenhuma. Um aspecto relevante nessa COP30, aliás, foi até o Marcelo Brito, um dos nossos primeiros convidados, que logo no dia inaugural chamou a nossa atenção. É o que se tem caracterizado como pragmatismo do setor privado. Esse é o ponto. Há uma digamos, é mais que uma consciência, há uma estabelecida postura de boa parte do setor privado, inclusive do setor energético, de procurar pragmaticamente medidas que entrem naquilo que os governos não são capazes, ou de negociar entre si, ou de cumprir por força dos aspectos políticos que você ressaltou. Eles estão de mãos atadas. Eles não podem pôr dinheiro do contribuinte em qualquer coisa, leia-se países pobres, e não podem assumir compromissos cuja situação política interna não lhes dá a liberdade de fazer. Como é que esse setor está se dando nessa COP? William, o Citi, no seu departamento de research, o Citi Group, soltou um relatório recente. Os nossos colegas aqui do Brazil Journal fizeram um destaque, mas é muito interessante esse relatório, porque é um relatório que propõe o seguinte: não dá mais para a gente ficar falando que tem que salvar o mundo, nós temos que agir já para gerar resiliência e segurança nos negócios. Bom, aí todos estão falando a mesma coisa. Mas exatamente. A grande preocupação é o seguinte: vocês ficam falando em financiar medidas para corrigir a emissão, nós precisamos tratar do financiamento para dar segurança aos negócios. O setor de seguros, por exemplo, tem uma preocupação gigantesca e já começa a atuar em cima disso, porque o setor privado, mesmo em países que têm uma cultura forte de adoção de seguros, não estão preparados para lidar com o que os estragos já estão causando. Então, há uma preocupação muito grande de o mundo continuar olhando, como é que nós vamos financiar os países para lidar com a mudança climática? Não, como é que o setor privado vai se financiar para dar conta do que já está acontecendo? Porque a percepção de exposição ao risco, ela aumenta e muito. Então, o setor privado olha para isso e acha importante, mas está se perguntando o seguinte: mas e para agora?
e para defesa e resistência e resiliência dos negócios que já estão lidando com os riscos da mudança climática que a gente já viu. Consegue se desacoplar das questões formais da política internacional? Pois é, isso depende um pouco da mobilização dos consumidores, dos clientes, né, que no fim das contas são são a válvula, né, de exigência ou de indiferença em relação a esses temas. E aí, em última análise, a própria imprensa, as próprias redes sociais, a opinião pública é que acaba influindo muito sobre isso, né? Com a eleição do governo Trump, a gente viu que algumas grandes empresas se desengajaram dessa agenda. A maioria das grandes empresas se manteve nessa agenda, né? Por quê? Porque existe já uma visão consolidada entre os consumidores e entre os membros de conselhos, né, os executivos e tal, de que não dá para abandonar essa agenda. E aí, no caso do mundo corporativo, por causa dessa ideia de que as mudanças climáticas afetam os negócios em todos os segmentos da economia. Então, sim, a resposta é que dá para desacoplar o mundo corporativo desse mundo político, no qual há uma outra lógica, né? A lógica mais do populismo, da demagogia. É mais fácil de manipular um eleitorado do que segmentos da população de mais alto poder aquisitivo, executivos, profissionais, que têm uma consciência maior das consequências das mudanças climáticas. Caio, no chão da conferência, que é o que você percorre para lá e para cá, você mesmo descreveu o seu trabalho, você diz: eu converso nos corredores, ouço aqui e ali opiniões ditas ou manifestadas abertamente, outras com aquilo que a gente sabe que são ditas, mas com o pedido ao jornalista, é tradicional, não diga que fui eu que disse. Do ponto de vista da organização do setor privado nessas discussões políticas, o que é que você tem sentido? Que o setor privado, de uma forma ou de outra, se organiza para tentar influenciar decisões ou entregou? William, aqui o que a gente ouve muito, e desde a preparação da COP, da própria diplomacia, dos estados, essa ser uma COP da ação. Isso é muito presente nos discursos. COP do mutirão, COP da implementação. E a implementação, principalmente, é algo que não são os estados, praticamente, que implementam. Quem implementa é a sociedade civil, é o setor privado. Nessa COP aqui em Belém, na Blue Zone, né, que é o espaço reservado ali onde nós frequentamos, né, onde ficam as autoridades e ficam ali as organizações, enfim, a gente vê muito setor privado. O setor privado, e principalmente o brasileiro, ele está muito presente na COP, com agendas de entregas e principalmente de mostrar a já existência de casos concretos do que os estados negociadores estão negociando, estão com dificuldades de decidir. Então, a ideia, por exemplo, amanhã a gente viu no VT aí, tem a reunião das petrolíferas. As petrolíferas têm uma série de exemplos, sim, para descarbonizar, né? Assim como outros tantos exemplos aqui e agendas são justamente já de mostrar que o que os negociadores estão negociando já está sendo implementado pelo setor privado e por parte também da sociedade civil.